de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito Santo. E neste sábado, na oitava do Natal, meu irmão, minha irmã, hoje dia 31 de dezembro, quando a igreja celebra a comemoração de São Silvestre I, Papa. A igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido hoje, na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas, é tirado da história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, bispo, do século IV da nossa era cristã, e traz como título A Paz Constantiniana. Ouçamos atentamente essa palavra da igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. A Deus Pai Todo-Poderoso e Rei do Universo, seja dada glória por todas as coisas. Demos graças também ao Salvador e Redentor de nossas almas, Jesus Cristo. Por Ele rogamos que nossa paz seja firme e estável, livre para sempre tanto de ameaças externas quanto de todos os males e perturbações do espírito. O dia sereno e claro, sem nuvem alguma, já iluminava com o esplendor da luz celeste as igrejas de Cristo espalhadas pelo mundo inteiro. Permitia-se até aos que não eram de nossa religião participarem, em certa medida, dos mesmos bens que Deus nos tinha concedido. Para nós, que colocamos toda a nossa esperança em Cristo, era incrível a alegria e, por assim dizer, divina a felicidade que iluminava nossos rostos ao contemplar como todos aqueles lugares, pouco antes destruídos pela impiedade dos tiranos, reviviam agora, como se ressuscitassem de uma longa e mortal devastação. Víamos os templos novamente se elevarem das ruínas até enormes alturas e com muito mais ornatos e maior esplendor do que antes de sua destruição. Desejado e esperado espetáculo ofereciam-nos as festas da dedicação das igrejas em cada cidade e a bênção dos oratórios recém-construídos. Por tanta alegria, reuniam-se os bispos, acorriam peregrinos das mais longínquas regiões, manifestavam os povos sentimentos de mútua caridade e benevolência, unidos entre si como membros do corpo de Cristo. Assim se cumpria o oráculo profético que de forma velada anunciava o que devia acontecer. O osso se adequava ao osso e a juntura à juntura, bem como tudo mais que a profecia enunciou com palavras misteriosas. A mesma força do Espírito Divino circulava por todos os membros. Todos tinham uma só alma, a mesma alegria na fé, os mesmos cânticos de louvor a Deus.
Eram perfeitíssimas as cerimônias dos bispos e dignos os sacrifícios que os sacerdotes ofereciam. Os ritos da igreja celebravam-se com uma majestade quase divina. Cantavam-se salmos, escutavam-se as palavras inspiradas por Deus, realizavam-se os divinos e sagrados mistérios. Também eram comunicados os místicos símbolos da paixão salvadora. Enfim, uma multidão de homens e mulheres de todas as idades, de todo o coração e na imensa alegria de suas almas, adorava a Deus, autor de todos os bens, com preces e ações de graças. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse texto do escritor eclesiástico Eusébio de Cesareia, que narra como foi o início da igreja enquanto acolhida pelo Estado como religião autorizada. Sim, porque desde que nasceu a igreja em Jerusalém, desde que Jesus a fundou, até o quarto século, meados quase do quarto século, a igreja sofreu várias perseguições. A igreja era a igreja das catacumbas, com períodos breves de paz, mas na maioria desse período, dos 3 primeiros séculos, sobretudo, a igreja viveu a perseguição. Não era considerada uma religião válida, acolhida pelo Império Romano. Por isso, os imperadores iam se sucedendo e sempre autorizavam e mandavam até períodos de perseguição aos cristãos. Por isso, o culto divino era celebrado às escondidas, muitas vezes nos cemitérios, ou na casa dos irmãos, nas madrugadas do domingo, por causa da perseguição. Pois bem, no tempo do Papa Silvestre I, que hoje nós celebramos, o imperador Constantino, com o Edito de Milão, um documento que ele promulgou, deu autorização para que os cristãos existissem como religião, entre outras religiões acolhidas pelo Estado romano. Então, com o Edito de Milão, a igreja deixa de ser perseguida, passa a ter o direito de ter templos, de poder prestar culto a Jesus Cristo, à maneira que os outros pagãos prestavam cultos aos seus deuses. E por isso nós vemos esse texto de Eusébio de Cesareia demonstrando a alegria e a ação de graças que estava no coração dos cristãos ao poder agora professar a sua fé de modo aberto, sem medo de serem perseguidos. Por isso erigiam templos, reformavam outros, começaram a dedicar igrejas. E a própria mãe do imperador Constantino, Santa Helena, doou o seu palácio na região do Laterano, em Roma, para o Papa Silvestre, para que pudesse ali construir ou transformar na sua catedral, na sede da igreja. Palácio que foi dedicado a São João Batista. Por isso chama-se Basílica de São João em Laterano, ou São João do Latrão. Então, esse texto que nós ouvimos é uma real explosão de alegria.
dos cristãos que se viram realmente livres para professar a sua fé. Hoje nós temos ainda liberdade religiosa. O que temos que nos perguntar é: nos alegramos pela liberdade de professar a nossa fé? Realmente temos professado a nossa fé à maneira que deveríamos, já que somos livres para fazê-la? E neste sábado, na oitava do Natal, meu irmão, minha irmã, convido você a rezar comigo a Nossa Senhora. Neste ato de consagração à Mãezinha do Céu, confiamos a ela a nossa vida, para que ela conduza justamente com nossos pedidos, preces e agradecimentos a Jesus, nosso Senhor. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova dessa minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo um sábado abençoado, cheio da presença de Deus, repleto da graça do Senhor e das oportunidades de ser sal e luz na vida dos irmãos. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Por intercessão de São Silvestre, Papa, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.